Bom, então vamos falar agora, né? Vamos unir, casar as duas videoaulas anteriores de vascularização somente do estômago. Nós vamos indo por partes. Estômago, depois do duodeno, tá? Vamos falar de pâncreas também, porque o tronco celíaco ele vai vascularizar muitos órgãos abdominais. Então vamos seguindo aqui, como eu mostrei para vocês, a anastomose da gástrica direita com a gástrica esquerda, certo? Então eu vou ter aqui minha gástrica esquerda, a artéria gástrica esquerda, ó. Eu dei uma ampliada muito boa para vocês estarem observando tronco celíaco, três ramas. Ele tem gástrica esquerda, ele tem esplênica e ele tem hepática comum. Três ramas, tá bom? Essas três ramas vão dar outras ramas também. Ramas das ramas das ramas, tá bom? Então, na gástrica esquerda, o que que eu tenho que saber? Para curiosidade, ela tem 4 a 5 milímetros, descrito pelo Latarjet. E ela também dá origem a uma rama que o aplicativo 3D não nos traz na sua nomenclatura encontrada no Latarjet, que seria esofágico gástrica tuberositária anterior. Pelo nome dela, vocês já imaginam, vocês sabem aqui, nós temos as zonas das cárdias e aqui a transição gastroesofágica, tá bom? Então seria para vascularizar essa região. Eu tenho então, vamos lá, vamos repetir aqui a anastomose da curvatura menor do estômago, que é o nosso verdadeiro ilho gástrico. Nós temos gástrica esquerda com gástrica direita. Tá bom, Gabriel? Mas você vai ter que me falar as ramas da hepática comum agora. Por quê? Porque a hepática comum se ramifica. Então vamos lá. Tronco celíaco, hepática comum e agora a hepática comum vai dar algumas ramas, tá bom? Primeiro ela vai dar uma gastroduodenal e depois ela vai dar uma hepática própria, tá bom? A artéria hepática própria dá origem à gástrica direita ou pilórica, tá bom? Ela também, segundo o Latarjet, tem 1 milímetro de diâmetro, tá bom? Então, artéria gástrica direita, 80% das vezes ela pode se originar da hepática própria e 20% da hepática comum, também segundo o Latarjet. Tá bom? Tudo isso a cunho de curiosidade. E vocês podem ver que as veias são afluentes diretos da veia porta, tá bom? As veias gástricas direita e esquerda são afluentes direto da veia porta. Como eu falei para vocês no outro vídeo, a veia porta é formada pela vena esplênica com a mesentérica superior para o Latarjet e para outras literaturas nós consideramos o tronco espleno-mesaraico, que é esse tronco que aqui está formado pela vena mesentérica ou mesaraica menor ou mesentérica inferior e esplênica formando o tronco espleno-mesaraico, esse tronco aqui. E esse tronco conflui com a mesentérica superior para formar a nossa veia porta hepática, tá bom? Então, vamos seguindo na vascularização do estômago. Vamos colocar aqui as gastroepiploicas, tá? Vamos falar das gastroepiploicas, que assim como a artéria, a veia também tem o seu trajeto semelhante e para vascularizar, para irrigar, a artéria vai dar origem à nossa artéria esplênica vai dar origem à nossa gastroepiploica esquerda. E no caso venoso, a gastroepiploica esquerda vai drenar na veia esplênica. Então, o que vai mudar seria só o sentido do fluxo do sangue, tá bom? E aqui eu vou observar o que? A artéria gastroepiploica direita. Gente, de quem a artéria gastroepiploica direita é rama? Vamos lá.
Tronco celíaco, estão conseguindo observar? Artéria hepática comum, artéria hepática própria, gastroduodenal. A gastroduodenal, ela dá uma rama colateral, tá bom? Que seria a pancreato duodenal superior, porque ela está em cima da cabeça do pâncreas, e posterior, tá bom? Então, pancreato duodenal póstero superior ou superior posterior, tá bom? A gente vai falar do arco de Evrard nas próximas aulas, mas vamos voltar ao raciocínio. Então, eu tenho a artéria hepática comum se bifurcando em hepática própria e gastroduodenal, beleza? Da artéria hepática própria, o que é importante para a gente? A origem da nossa artéria pilórica ou gástrica direita. Perfeito, vamos continuar. Pergunta de prova, algumas perguntas que eu já vi. Quais são as ramas terminais da gastroduodenal? Então, nós vamos ter que saber que tudo que sai da gastroduodenal, no tronco pancreato duodenal ou no arco de Evrard, ele vai ser pancreato duodenal superior. Aí, uns vão ser posterior e o outro anterior. Então, se a colateral é posterior, a terminal aqui da gastroduodenal, eu vou ter a gastroepiploica direita, que se anastomosa com a gastroepiploica esquerda, e vou ter a pancreato duodenal superior, porque pancreato duodenal que sai da gastroduodenal, que se origina da gastroduodenal, sempre vai ser superior, tá bom? Superior. Então, aqui eu tenho a gastroduodenal e aqui a pancreato duodenal posterior, que está indo para trás, e superior, que sai da gastroduodenal. A gente vai ver depois na mesentérica superior o tronco pancreato duodenal inferior, que vai formar esse circuito arterial de Evrard, tá bom? Seguindo com a aula, falamos aqui das ramas terminais da nossa querida artéria gastroduodenal. Vamos continuar, vamos falar agora do arco de Evrard, ou melhor, vamos voltar aqui, porque nós perdemos algumas ramas. Voltando para a drenagem, falamos da vascularização e drenagem da curvatura maior, mas não falamos da drenagem da curvatura maior, tá bom? Então vamos falar da drenagem da curvatura maior. Vocês me perdoem, é um erro de redundância. É o primeiro vídeo que eu estou gravando, segundo. Então vamos lá. A gastroepiploica direita, no caso a esquerda, simples. A gente sabe que vai drenar lá na esplênica e elas vão se anastomosar aqui. Agora, no caso da gastroepiploica direita, vocês podem ver que ela já tem uma drenagem direta aonde? Na mesentérica superior. Aqui no Atlas ele não mostra, mas o Latarjet cita que a veia cólica direita ela vai se confluir com a veia gastroepiploica direita, formando o tronco gastrocólico de Henle, tá bom? Então, tronco gastrocólico de Henle, o professor gosta de perguntar, hein? Seria cólica direita com gastroepiploica direita. E a pancreato duodenal, adivinha só, gente? Tá em cima e tá anterior. Então, ela é superior anterior. Vamos ver? Anterior, superior, superior, anterior. Então, essa artéria pancreato duodenal vai desembocar na nossa gastroepiploica, que por sua vez vai para a mesentérica superior, da mesentérica superior chega na porta, na vena porta vai para o fígado. Então falamos agora de vascularização de curvatura menor,
tá bom? Falamos de gástrica esquerda, falamos de esofágico gástrica tuberositária anterior, falamos de gástrica direita, falamos de veias gástricas esquerdas e direitas e suas respectivas anastomoses, afluentes diretos do sistema porta. Falamos das gastroepiploicas, tanto à esquerda, que vai drenar na vena esplênica, tanto à direita, que vai drenar aqui na mesentérica superior, tá bom? E agora vamos continuar e vamos falar dos arcos pancreáticos duodenais, tá bom? Os arcos de Evrard. Vamos tirar aqui o nosso sistema venoso, tá? Ocultar e vamos ficar só com o sistema arterial. Eu vou tirar eu preciso da mesentérica. Pera aí, gente. Vamos continuar agora com o arco de Evrard, bem simplificado. Coloquei alguns órgãos para a gente ter uma noção de onde ele está localizado, né, e como ele se anastomosa. Pessoal, a gente tem que observar primeiro de tudo, tá? Primeiro de tudo, eu falei para vocês das ramas terminais da gastroduodenal, tá? A gente tem que voltar lá no tronco celíaco e ver a origem da artéria hepática comum, a bifurcação em hepática própria e em gastroduodenal. Aqui na gastroduodenal, lembrem-se disso. Eu passo um traço aqui, tá? Porque eu coloco essa artéria como pancreato duodenal anterior superior. E eu coloco essa artéria como pancreato duodenal inferior ou posterior inferior, tá, gente? Eu gosto de fazer essa divisão porque eu sei que tudo que for superior do meu arco pancreato duodenal vai ser formado pela gastroduodenal. E tudo que for inferior vai ser formado, gente, por uma rama, né? Vai se originar de uma rama, de um tronco inferior da mesentérica superior. Então, a artéria mesentérica superior, que se origina logo abaixo do tronco celíaco, ela dá origem a um tronco inferior e esse tronco inferior me dá o que eu tenho como artéria pancreato duodenal inferior anterior, porque está na frente, e a gastroduodenal vai fechar o meu arco dando uma artéria pancreato duodenal superior e anterior. Então, superior e anterior, mais inferior e anterior. Eu tenho o arco pancreato duodenal anterior. E isso vale do mesmo jeito para os dois lados, tá? Tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Então, eu tenho artéria pancreato duodenal posterior e inferior com artéria pancreato duodenal superior posterior. Tá bom? A relação se originou na gastroduodenal, você já sabe que é pancreato duodenal superior. Aí você observa, tá à frente da cabeça do pâncreas ou tá atrás? Está à frente anterior, está atrás posterior. Tá bom? Esse é um resumo rápido que eu fiz para vocês do arco de Evrard. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez e vamos seguindo aí as classes de abdômen. Tá? A próxima aula eu vou falar um pouco da vascularização de pâncreas.